Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Conforme prometido, essa semana a gente vai falar sobre este tipo de alicate, né? Que é o alicate que a gente conhece aí como alicate de pressão. Lá fora, os gringos chamam de Vice Grip. Então, o Vice Grip para eles é este tipo de alicate. O nome aí para a gente procurar também é encontrado como Locking Pilers, né? Alicates de pressão. O que eu preparei aqui para trazer para vocês hoje? Para falar da história desse alicate, né, e dessa marca, Vice Grip era uma marca, né, que depois a Irving incorporou, né. Então a Irving trouxe a marca Vice Grip para dentro do grupo, né, e a gente vê que sempre nesses alicates vem esse The Original, né, desde 1924. Para falar da história desse alicate, nada melhor do que o vídeo do nosso amigo do canal Ferramentas e Tools, né, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês acessarem, vale muito a pena. Ele explica as patentes, a evolução, como que foi a ideia para chegar nesse formato que a gente tem aqui hoje. Para explicar em detalhes como usar o alicate de pressão, eu vou deixar um outro card aqui em cima. Tem dois vídeos bem legais do canal Dicas do Mal. Eu vou deixar aqui para vocês, né, para que vocês vejam aí os detalhes de como utilizar. Eu quero focar em quê? Eu quero focar aqui em passar as minhas impressões, passar algumas informações que eu acho úteis para vocês, um pouco da minha experiência com esses equipamentos que eu acho extremamente versátil. Eu vou focar em alguns detalhes da construção que eu acho que são interessantes de passar para vocês, né? E falar um pouco das minhas unidades. Vocês podem ver que, apesar de serem três alicates, um sendo de 10 polegadas, um de 7 e um de 5, eu tenho dois que são da mesma família, né, que tem os dois mordentes curvos, que são, a gente pode perceber por aqui, que tanto o mordente inferior quanto o superior tem uma curva. E eu vou mostrar em detalhes que ele tem um cortador de cabos aqui, né? Esse é o modelo WR. E eu tenho um outro modelo diferente, que é esse meu de 10 polegadas, que ele é o modelo VR. Então, vocês podem perceber que a gente tem no código aqui cravado na peça o tamanho, né? 10, esse daqui é 7, esse daqui a gente pode ver que é 5 polegadas, né? 5WR. As letras que vêm na sequência dizem respeito à configuração dos mordentes e da estrutura do alicate. A Irving, ela tem alguns modelos, né? Vai aparecer aí para vocês, vai estar aparecendo a imagem no vídeo, que é, por exemplo, esse modelo VR, que é o meu de 10 polegadas, que ele tem um mordente reto superior e um mordente curvo inferior, né? Tem o modelo WR, que ele conta com um cortador de arame aqui, né? Então a gente vai ver que aqui, ó, eu tenho um chanfro, né, de corte, né, que ele aproveita a força que ele exerce aqui para fazer um corte, então, de arames aqui nessa aresta. Eu vou deixar o link para vocês. Esse alicate de 7 polegadas que faltava aqui para o meu trio, eu adquiri na Soluções e Ferramentas, uma empresa aí de confiança, que tem vários itens muito interessantes aí, itens que a gente nem encontra mais. Então eu vou abrir esse alicate aqui agora para o nosso vídeo. Então a gente tem alguns modelos, que são esses modelos que vão aparecer aí na tela, que são os modelos que a Irving chama, que são os modelos mais comuns, né, para aplicações diversas, mecânicos, carpinteiros, construção civil, metal mecânica, né, entre outros. E a Irving também tem os de aplicações específicas, né, que são formatos específicos, mais voltados para funilaria, para solda, para indústria mecânica, né. Ele tem, a Irving tem um modelo que conta com corrente, né, que você pode regular o diâmetro que essa corrente vai fazer para ela fazer uma pressão e fixar, geralmente para mecânicos de postos de gasolina, para fazer a troca de óleo, né, para conseguir girar o elemento filtrante, né? Então você regula com a corrente para pegar no filtro. E aí vocês podem falar, mas a corrente vai danificar o filtro. Como você só usa a corrente para remover o filtro. Todo aperto de filtro de óleo automotivo, ele é dado torque manual, né? Então a gente pode riscar o filtro na retirada porque ele vai ser descartado, tá bom? Então eu já falei para vocês, né, dos modelos que eu conto com eles aqui, falei que eles são adquiridos nas Soluções, esse de 7 polegadas é adquirido nas Soluções e Ferramentas. Eu vou deixar para vocês
Não tem nenhuma promoção específica no momento, né, desses alicates, mas eu vou deixar alguns links de alguns lugares que eu encontrar. O que a gente pode falar da construção desse alicate, pessoal? O alicate de pressão, ele é baseado em mecanismos de alavanca. A gente sabe aí que sempre quando eu tenho, quanto maior a alavanca, quanto maior o comprimento da minha alavanca, mais força eu vou conseguir aqui na ponta dos mordentes. Então, a gente percebe que o alicate de pressão, ele tem esse pivô central, que é fixo, né? E eu tenho os outros pivôs de apoio. Alguns cuidados que a gente deve ter com esses alicates, primeiro é o seguinte: há controvérsias, e eu não vou falar de marcas, eu tenho apenas uma marca aqui que eu vou mostrar para vocês e comparar alguns diferenciais, mas todas as pessoas que eu converso e que já usaram esses alicates Vise Grip, vamos dizer, originais, e usaram outras marcas, né, eles percebem a diferença. A Irving alega, apesar desse alicate ser um alicate feito todo por um processo de estamparia, né, dessas chapas, né? A Irving alega que ela tem um endurecimento em todo o corpo do alicate e um endurecimento maior ainda nas arestas aqui. E a gente pode ver que são baita de umas arestas, né, uns mordentes bem nervosos mesmo. E eu vou mostrar para vocês que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso aqui marca com facilidade materiais até duros, devido à força que eu consigo. Alguns desses alicates eu consigo 3 toneladas de força aqui nos mordentes. Então, olha que legal. Primeiro, a qualidade da construção dos alicates, né? Eu tenho um alicate aqui para trazer para vocês, que é também um alicate de 10 polegadas. É um alicate da Taurus, né? Ele já está bem judiadinho, ele tem um descascado no cromo aqui. E ele é de mordentes retos em cima e embaixo. A Irving também tem um modelo desse, né? Mas ele é de mordente retos. Algumas características que a gente nota aqui. Primeiro, a espessura do rebite central, vamos dizer assim. Olha a diferença de espessura do da Irving e esse daqui. A Irving, esses modelos de alicate, ele conta com essas peças. Essas peças não são feitas em estamparia, né? E elas são soldadas aqui, ó. A gente pode ver que tem uma solda, uma leve solda aqui. E eu só tenho esse pino central aqui, que é o pino de articulação do mordente inferior. Qual que é a pressão ideal que a gente deve fazer, né? Se vocês verificarem no vídeo do Maurício, a gente primeiro regula, né? O que a gente vai pegar. Vou pegar um tarugo de aço 1050 aqui, por exemplo. Então a gente vai fazer a regulagem aqui para chegar numa distância em que eu consiga exercer uma pressão, né? Ela não pode ser leve demais e ela também não pode ser em excesso, né? Então, se eu abrir demais aqui, ou se eu fechar demais, eu não vou ter quase pressão nenhuma, né? Apesar de segurar aqui, mas eu tenho pouquíssima pressão, né? Então, eu tenho que fazer uma regulagem de forma que eu consiga fazer uma pressão. E qual que é a recomendação que eu vi em vários lugares? A pressão máxima que você deve fazer é a pressão com que você consegue fechar o alicate com as duas mãos. Então, aqui, por exemplo, eu já não vou conseguir. Então, eu vou aliviar um pouco. E aqui eu fechei. Qual que é o risco nessa posição? Tá? Muitas pessoas usam outras ferramentas para fechar isso daqui, né? Ela calibra de forma que ela não consegue fechar com as duas mãos, mas ela coloca numa morsa para fechar isso daqui. Qual que é o risco? Desse pino romper. Se esse pino romper, você pode machucar sua mão, porque isso aqui vai ser lançado para fora com uma pressão tal que você pode, né, fazer um ferimento até de certa forma grave. São muito seguros esses alicates, né? Principalmente os da Irving, né? Mas como eu falei, a gente vê aqui a diferença do tamanho do rebite em outras marcas, né? Um outro detalhe é a espessura da chapa, né? Agora, para soltar, você tem que tomar um pouco de cuidado, vira a porrada que dá, né? Então é importante, né, ter esse cuidado na hora de liberar a pressão do alicate. E esse é um dos riscos, né? Dependendo de se a pessoa não opera ou se ela opera o equipamento acima do permitido, né? Você tem esses riscos e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Qual que é uma outra diferença? Se vocês repararem, nesse alicate aqui, a alavanca para soltar a pressão, ela fica para fora, né, do meu grip. Então eu tenho um risco de acidentalmente eu liberar a pressão. Por acaso isso aqui bater em algum lugar, ou se eu for pressionar e por acaso liberar. O que a Irving pensou?
A Irving incluiu a alavanca de liberação da pressão dentro do grip. Então vejam que isso aqui é um detalhe apenas, né, que poucas pessoas às vezes notam, mas que faz total diferença. E ela fez um sistema onde eu só preciso apertar para liberar a pressão, né? Então esse sistema ele é muito mais eficiente do que aquele outro alicate, onde eu preciso apertar de forma contrária. Eu vou dar uma pressãozinha aqui, ó. Então simplesmente eu destravo aqui. É muito mais, eu tenho muito menos chance de trabalhando com alicate, né? Porque o que é o alicate, né? Se a gente pegar um alicate, isso aqui é um Irving, né, já velhinho aqui, apenas para a gente demonstrar. Se eu pego um alicate e eu faço uma determinada força aqui, eu tenho que ficar pressionando, eu tenho que ficar apertando aqui para fazer o movimento, né? A vantagem, a grande vantagem dos alicates de pressão é que uma vez que eu fixo o alicate na boca do que eu quero prender, eu posso liberar as minhas duas mãos para trabalhar em paz. Então, uma vez que eu tenho o objeto preso aqui sob pressão, eu não preciso mais segurar e ele nunca vai soltar, a não ser que eu libere a pressão, né? Então aqui eu consigo trabalhar, consigo dar voltas, né? Então o alicate de pressão ele é um coringa, né? Ele serve para várias atividades, né? Ele é um coringa aí na caixa de ferramenta de todo mundo e ele tem grande utilidade. Outra coisa que eu medi foi a espessura da chapa a qual ele é estampado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha a espessura aqui e olha a espessura de um alicate genérico. Dá para ver nitidamente a diferença. Aqui deu 1,94 e aqui deu 2,3 milímetros de espessura. Então, na mão aqui eu já consigo ver a diferença da robustez, a textura, o acabamento do cromado, como brilha esse alicate. Então, assim, não tem nem como comparar essa questão. Então, a gente falou sobre o que é o alicate, os modelos que existem, né? Sobre as diferenças sutis que a gente tem de uma peça Vise Grip para uma outra genérica. E nesse pequenininho, olha que interessante que a gente tem aqui. A gente tem um sextavado Allen. Para que serve isso? Quanto menor é o alicate e quanto maior a pressão eu consigo aplicar aqui, às vezes eu tenho dificuldade de fazer esse movimento porque a alavanca aqui é muito menor, né? Você vê que o tamanho da alavanca aqui, sendo menor, eu preciso de fazer uma força muito maior para liberar a pressão. E eu posso vir aqui com uma chave sextavada e liberar a pressão. Então eu liberaria não por esse mecanismo, mas trazendo essa chave aqui, né? Então, nos novos alicates, os meus dois aqui, ó, o de 7, tanto o de 7 quanto o de 5 tem, né? E o de 10 já não precisaria, eu já consigo fazer muito mais fácil aqui o movimento de liberar. Então a gente falou aí, cobriu, né, algumas curiosidades interessantes, pequenos detalhes como esse do mecanismo de liberar a pressão, né, pequenos detalhes no que diz respeito à espessura da chapa, mas eu acho que fazem total diferença quando a gente procura uma ferramenta de qualidade e que, se bem cuidada, vai durar por gerações. Uma ferramenta dessa bem cuidada vai durar por gerações. Outra coisa que eu queria falar para vocês aí da minha experiência, né, particular, o que eu recomendaria, né? Se você tiver a oportunidade de ter um alicate apenas, eu recomendaria o de 7 polegadas, porque ele está no meio do caminho e ele seria mais versátil para as diversas situações que vocês tenham, né? Mas, obviamente, para alguns serviços, o de 10, pelo peso, pela robustez, você vai fazer um serviço vai empregar muito menos força, que o alicate vai trabalhar para você. E eu já tive, né? Eu já fui salvo por esse aqui de 5 polegadas, aonde era um espaço confinado, em que os profissionais que trabalharam anteriormente deixaram os parafusos com a cabeça roçada, a ferramenta que deveria retirar os parafusos não retiravam, e eu sacrifiquei os mordentes desse alicate, né? Se vocês verem aqui, ó, eu acabei mastigando aqui os mordentes da parte frontal, mas economizou alguns dias de trabalho e um retrabalho e até para o cliente uma dor de cabeça muito grande, porque felizmente eu estava carregando, né, esse alicatinho aqui e ele me salvou bem no lugar onde eu precisava chegar, na pontinha dos mordentes aqui, onde eu consegui extrair mais de 14 unidades que estavam roçadas de alguns parafusos. Então falar um pouco aí da minha experiência pessoal e de algumas dicas que eu acho interessante passar para vocês, tá bom? Vou mostrar agora um caso de uso aqui específico, né? Mas vocês imaginem que onde eu posso usar um alicate de pressão? Cabeças de parafuso, né? Que estragaram,
algum prego que possa ter arrancado a cabeça que você não vai conseguir arrancar com a traseira de um martelo. Algumas conexões até hidráulicas, né, que vocês precisam não ter uma ferramenta certa. Para unir chapas, né, quando você vai fazer uma solda, você precisa unir chapas. Tem os alicates de pressão, que são aqueles com grampos, né, eles são tipo grampo C, mas ele usa o mecanismo de pressão para fazer o quick release, né. Então, assim, existe uma infinidade de localidades que a gente pode usar o alicate de pressão. E eu vou mostrar aqui uma que, né, você pode se assemelhar aí com o dia a dia de vocês. Pessoal, eu trouxe aqui, na verdade, esse disco de freio. Na verdade, eu não vou usar o exemplo do disco de freio, mas ele é só uma base aqui para que eu possa mostrar para vocês, exemplificar através desse parafuso aqui, uma das situações onde eu precisaria de um alicate de bico e que me atenderia muito bem, né? Meu pai, apesar de eu não ter enveredado no meio, mas meu pai teve oficina mecânica durante 45 anos e eu já vi o alicate de pressão ser usado inúmeras e inúmeras vezes, né, em situações corriqueiras aí da manutenção automotiva. Então, a gente está com esse parafuso, eu vou apertar essa porca e vocês vão ver que vai chegar um determinado momento, né, se eu soltar aqui tá livre, né? O parafuso está rodando louco lá embaixo, né? Eu não tenho nenhuma trava aqui embaixo. Então, quando eu fizer o aperto dessa porca, vai chegar um determinado momento que, obviamente, o parafuso vai rodar junto, né? Já está rodando. Então, vocês percebam que o parafuso roda junto, impossibilitando de eu fazer o aperto. Isso pode acontecer em situações diversas, em painéis de comando elétrico, em qualquer outro tipo de manutenção, onde eu tenho um parafuso passante e que às vezes a porca roda junto. O que a gente vai fazer nesse caso aqui para proceder com o aperto? Uma das formas que eu poderia fazer é fixar aqui em cima. Nesse caso desse parafuso em específico, a gente tem essa cabeça aqui sem rosca, que vai facilitar o nosso trabalho. Se a gente não tivesse isso daqui, eu recomendaria fortemente o uso de duas porcas aqui, travando uma contra a outra, para que a gente pudesse. Então, ajustei a pressão aqui igual eu tinha comentado, você regula aqui, né, uma pressão razoável, e aqui a gente vai proceder com o aperto de forma que quando eu encostar a porca lá embaixo, ó, ela se encostou agora, eu vou conseguir agora trabalhar segurando o parafuso. Então agora, ó, não roda mais. Agora, percebam o seguinte. Esse é um parafuso de aço, se eu não me engano, 10.9. Dependendo da vontade com que eu morda esse parafuso, ele vai fazer marca. Tá vendo? Então, por que eu falei para vocês que a gente tem que ter muito cuidado com os alicates de pressão? Se eu não quero marcar a peça, se é uma peça de acabamento, se é uma peça que tem rosca, que eu não posso danificar, eu tenho que tomar muito cuidado com ele. E para isso a gente tem várias alternativas. Eu poderia ter colocado duas porcas aqui, uma contra a outra, para que eu segurasse pelas porcas travadas, né, e pudesse proceder ao aperto embaixo, né? E aí, para cada situação, você tem que pensar num método de não danificar aonde você vai segurar. De qualquer forma, né, numa emergência, é válido qualquer coisa, né? Então, a gente tem que só tomar mais cuidado. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Um pouco de alguns detalhes aí que eu não achei em outros vídeos, né? Um pouco da minha experiência com os alicates de pressão. Falar um pouco sobre os tamanhos, né? Sobre a versatilidade de cada um. Muito obrigado por terem assistido, por ter prestigiado. E em breve vou trazer novos conteúdos. Eu peço para que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, porque isso incentiva a gente a trazer, né? Mostra que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está produzindo, incentiva a gente a trazer novos conteúdos, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz.